Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro e último episódio da nossa websérie Tudo sobre Certificado Digital na LGPD. Ao longo dos dias, nós já falamos sobre o que vai mudar na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com a ajuda da doutora Patrícia Fernanda, advogada e especialista em Direito Digital. Nós abordamos também sobre certificado na LGPD, com a ajuda do Lucas Vieira, gerente de produtos da Solute. E hoje, para encerrar, nós vamos abordar o tema certificado digital na área da saúde. E quem vai nos abrilhantar com a presença, nada mais é que o diretor comercial da Solute, Júlio Mendes. Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso último episódio de hoje e, por favor, se apresente a todos que estão nos assistindo. Olá, pessoal. Primeiro agradecer pela oportunidade de discutir um assunto tão importante, principalmente agora nesse período de pandemia. Então, muito obrigado, Fernanda. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Júlio César Mendes, sou diretor comercial e marketing aqui da Solute. E assim, mais discreto, então vou pular as apresentações pessoais até para a gente ganhar mais tempo e ir direto no tema, mas já tenho uma larga experiência na gestão de vendas, na gestão também de produtos digitais, e enfim, é isso. Perfeito. Então, Júlio, vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta e arrebatadora, logo de uma vez. Qual é a vantagem para quem ainda desconhece do certificado digital para o prontuário eletrônico do paciente? Bom, legal. Como você falou, é uma pergunta bem ampla, importante. Bom, antes de mais nada, acho que a gente já falou muito de certificado digital, mas eu vou dar um pequeno contexto. O certificado digital nada mais é do que uma identificação digital. Tá? Então, nós fazemos uma identificação digital e depois nós realizamos as assinaturas digitais, são aplicações diferentes, são etapas diferentes. Tá? Bom, então qual a importância do certificado digital, qual a vantagem do certificado digital no prontuário eletrônico do paciente? Simplesmente o prontuário eletrônico existe graças a essa identificação da pessoa, no caso, vamos colocar aqui um exemplo do médico, mas pode ser um fisioterapeuta, pode ser um enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, todos aqueles profissionais que estão na assistência ao paciente ali, no âmbito hospitalar, todos eles que estão realizando algum tipo de ação junto ao paciente, essa ação vai para o prontuário. Então, normalmente, quando a gente fala em prontuário, nós pensamos numa prancheta, que a pessoa vai lá no leito, então, prescreve ou já lhe aplica um medicamento ou tira a temperatura. Então, tudo isso é registrado, nós chamamos de prontuário do paciente. Prontuário eletrônico nada mais é do que a versão digital, eletrônica, deste conjunto de documentos, que tem como objetivo descrever todo o processo de assistência durante o período de permanência daquele paciente no hospital. Então, o certificado digital, ele traz pontos essenciais para esse prontuário digital. Então, eu vou me ater aqui a duas características básicas, que são a autoria e a integridade, de um documento que nós chamamos de nato digital, ou seja, esse documento ele nasce digital. E aí, faço um novo parênteses aqui, é engraçado porque muitas empresas, muitos hospitais possuem um prontuário eletrônico e o documento ele nasce digital. E por uma circunstância justamente da autoria, da assinatura do profissional, esse documento ele vai para o mundo físico, e aí é onde começam nossos problemas. Então nós temos um custo elevadíssimo de gestão desse papel, de guarda, de transporte, de armazenamento desse papel e de todo o peso que esse processo traz para um hospital que precisa se dedicar e focar ali na assistência. Então, todos os procedimentos já estão
sistematizados, na grande maioria das vezes, e o que nós vimos acontecer no Brasil foi um salto exponencial no uso do papel. Então, quando implanta-se um sistema de prontuário eletrônico no hospital, numa clínica, o que acontece é um salto no uso do papel, porque antes, numa prancheta, você tinha as pessoas dividindo uma mesma folha. Agora não, agora você tem para cada procedimento, normalmente você tem uma folha de papel. Então, a gente teve um elevado custo em termos de gestão do papel, impressão, né, digitalização depois desse papel, para não ficar ocupando espaço de galpões e galpões. Então, o que o certificado digital faz? Ele garante a integridade e a autoria de todos os documentos que constam no prontuário eletrônico do paciente. Isso, inclusive, está em lei, essa é uma lei nova, já estava em resoluções do Conselho Federal de Medicina, mas agora foi consolidado por meio de uma lei, a Lei 14.063, de 2020, uma lei que, se não me engano, tem pouco mais de um mês. Então, lá tem a questão dos tipos de assinatura eletrônica que podem ser empregados na saúde. E a assinatura qualificada é a assinatura produzida através de um certificado digital. Então, a grande vantagem é permitir que o prontuário seja tudo isso que eu falei, né, só para uma coisa muito simples. Ele permite que o prontuário eletrônico exista. Simples assim. Sem essa identificação, sem essa assinatura digital qualificada, a gente não tem como ter o prontuário do paciente. Entendi. Então, você acredita que as pessoas estão se conscientizando cada vez mais em abolir o papel, em aderir ao certificado digital e a digitalização de um todo? Com certeza. Nós temos o processo do prontuário, ele não é um processo novo, do prontuário eletrônico, não é sempre do eletrônico, né, do digital. Ele é um processo, se não me engano, foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina em 2009. Nós estamos em 2020, né? Então, portanto, 11 anos se passaram e nós temos uma baixíssima adesão ainda do prontuário eletrônico, basicamente por uma razão de usabilidade. O certificado digital, ele sempre foi considerado um grande vilão na adoção dessa tecnologia, né, da digitalização no meio hospitalar. Ele sempre foi considerado um vilão, por quê? Porque ele é de difícil utilização. Então, o que nós temos, e a Solute trouxe de novo para o mercado, foi uma facilitação no uso do certificado digital. Então, olhando para o médico, principalmente, para os profissionais da assistência, que tinha uma grande dificuldade em utilizar esse certificado digital, ele dependia de um token, que é digamos, o primo rico ali do pendrive, ou dependia de um cartão, né, de um smart card para colocar no computador, e aí ele esquecia esse cartão, perdia a senha, né, tinha vários, um para cada hospital. Então, essa adoção foi comprometida em razão da dificuldade de utilização do certificado digital no modelo que nós chamamos de tradicional dentro do ambiente hospitalar. Nós trouxemos uma inovação, que é o certificado digital em nuvem, que ele permite uma utilização muito facilitada por parte dos profissionais de saúde. Então, o profissional de saúde tem um aplicativo no seu celular, ele abre uma sessão, ele loga no sistema usando esse certificado digital, então ele digita o CPF e um código que é gerado randomicamente ali no celular, no nosso aplicativo. Então ele escolhe um tempo de sessão, digamos que o plantão dure, 6 horas, né, um plantão curto aí. Nem sei se tem plantão de 6 horas, mas enfim. Ele dura ali 6 horas, ele escolhe 6 horas, ele guarda o celular, então, dentro do armário dele, e trabalha durante 6 horas. Tudo que ele clica em assinar digitalmente será assinado digitalmente. Então, o que a gente faz, assim, para trocar em miúdos, para resumir, de forma bem simples, nós trocamos o botão imprimir, que está lá no sistema, pelo botão assinar. É simples assim. Então, aquele recurso de assinar digitalmente, ele é provido pela Solute. Entendi.
é importante deixar claro para os profissionais da saúde que muitos que ainda desconheciam do poder, da importância do certificado digital, passaram a conhecer quando aconteceu a Covid, porque o Ministério da Saúde aprovou a portaria número 467 para a prática de telemedicina em caráter provisório. E aí, como que os médicos iam validar todos esses documentos assinados à distância? E como esses documentos iam ter validade jurídica através do certificado digital. Tem algum, só para esclarecer a todos, acontece uma eventualidade de conseguir o certificado digital? O erro no sistema? Ou é de fácil acesso? Bom, boa pergunta, vamos lá. Como eu disse aqui no início, né, então vamos separar em duas etapas. O certificado digital, ele é uma chave, tá? Ele é uma identificação. Então, são duas etapas. A primeira etapa é ter essa identificação, e isso sempre foi uma barreira muito grande de adoção, porque essa obtenção do certificado digital, ela se dava apenas por meio presencial. Então, o médico que precisava ou que queria ter o seu certificado digital, ele precisava comparecer até uma unidade de atendimento, né, ter biometria coletada, ter todo um processo ali para obtenção do certificado digital. Depois que ele obtinha esse certificado digital, digamos que, vamos pensar no cenário tradicional, ele tem um cartão, aí ele vai chegar na casa dele. Cadê a leitora do cartão? Porque no notebook, no computador, ele não tem. Então, teria que ter a leitora do cartão. Acabou o problema? Não. Aí ele teria que ter o driver da leitora do cartão. Acabou o problema? Não. Ele teria que ter o driver do cartão. Acabou o problema? Não. Ele tem que ter um navegador, instalar um plugin específico para leitura daquela chave criptográfica que está lá dentro daquele dispositivo. Então, a adoção ela era muito complicada, né? E ela era muito complicada tanto na obtenção, lembre que ele ia presencialmente até uma unidade fazer essa emissão do certificado digital, e depois ele ainda tinha todo um trabalho, que é o que você colocou mais no final da sua fala, para a utilização desse para realizar a assinatura. Vamos lá, o certificado digital ele é meio. Qual o fim? O fim é ter uma assinatura digital, é ter um documento nato digital e assinado digitalmente que garanta que fui eu que assinei. Bom, então, o que nós tivemos? Nós tivemos um processo de facilitação da emissão do certificado digital, tá, que foi trazido pelo Comitê Gestor da SCP Brasil e depois consolidado nessa lei que eu citei, 14063, que permite uma identificação por meio de videoconferência. E antes disso, a Solute, nós inovamos na utilização, então na usabilidade do certificado digital, permitindo um certificado em nuvem, em que o médico, vamos colocar então o médico para falar de telemedicina, né? Permitindo que o médico, então, tivesse esse arquivo, ao invés desse arquivo ser baixado, né, estar contido dentro de um cartão, dentro de um token, esse arquivo está na nuvem, dentro de um cofre digital, tá? Físico mesmo, então é um arquivo que está lá dentro de um cofre, toda uma infraestrutura regulada, regulamentada, auditada, mantida por nós. E tem um aplicativo no celular dele, e através desse aplicativo, ele faz a assinatura de uma forma muito simplificada. Nós adotamos um modelo que nós chamamos de OTP, que é One Time Password. O que é isso? É uma senha temporária. Então, é parecido com um token de banco. Sabe aquele token? Antigamente era um chaveirinho, depois isso evoluiu para um aplicativo. Sim. Nós aproveitamos essa mesma experiência, tá? Então, nosso aplicativo tem aqueles 6 números que ficam sendo trocados randomicamente. Então, quando o médico vai fazer uma prescrição, o que ele faz? Ele simplesmente clica em assinar. Então, realmente, a utilização é muito fácil. Tá? Se eu puder ter a oportunidade de fazer até uma demonstração aqui em menos de 20 segundos, se você puder até ter o cronômetro, eu acho que é bem importante, porque isso traz ali
Tá bom, deixa eu já colocar aqui, compartilhar. Nós temos um sistema que podemos usar também. Isso aqui é só um ambiente de teste, tá? Mas é assim que funciona. Então, o médico entra num sistema, nós vamos usar esse sistema aqui, o doutor prescreve, ele entra lá no shopping, por exemplo, enfim. Tá? De novo, isso aqui é só para a gente exemplificar. Então, como que seria a experiência dele no modelo tradicional? Ele teria que ter um token, colocar num computador, então ele já não poderia usar o celular. Ele teria que instalar tudo aquilo que eu te falei e teria que ter uma extensão aqui no navegador apropriada para a utilização desse recurso, dessa assinatura. Beleza. Qual foi a grande inovação nossa? A nossa inovação foi trazer esse certificado digital em nuvem, que é um arquivo que está na nuvem, e ele já loga no sistema usando o certificado digital. Está vendo que eu não vou digitar senha? Eu vou digitar o que é o OTP. O OTP é o númerozinho que está aparecendo aqui no meu celular. Eu vou digitar esse número. Então, para acessar o meu celular, eu tive que desbloquear o meu celular. E depois, para acessar o aplicativo, eu ainda tive que desbloquear o aplicativo, assim como acontece no aplicativo de banco. Tá? E aqui eu escolho, lembra que eu falei, um período de utilização. Sim. Então, digamos que eu vou ficar 8 horas logado. Eu acesso o sistema, de novo, esse aqui é um teste, pode ser qualquer sistema, hoje nós temos mais de 160 sistemas integrados, e vou fazer aqui um receituário simples. Então, digito aqui o nome, as coisas, clico em assinar. Quando eu clico em assinar, olha só, pronto, já assinou. Primeiro documento assinado, vou abrir esse documento aqui no Adobe Acrobat, que é o visualizador padrão que nós temos aí, que todo mundo praticamente usa. E olha que legal, vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Assinado, todas as assinaturas são válidas. Se eu clicar aqui, essa assinatura é válida, assinado por Júlio César Mendes. Muito legal. E se um farmacêutico quiser verificar isso lá na ponta para consumir esse receituário, ele aponta uma câmera para cá, ou ele valida através desse código aqui no validador. Vai aparecer aqui, ó, assinaturadigital.iti.gov.br, que é um serviço do governo, para verificar duas coisas. Se a assinatura ela é de fato com o certificado CP Brasil, e para validar se o Júlio, portanto, quem assinou, é de fato médico. Nesse caso aqui, quando a pessoa for validar esse documento, vai dar um erro, porque eu não sou médico. Tá. Então, basicamente, essa é a grande inovação. Quando a gente diz que é simples mesmo. E o processo ele era realmente muito complexo, tanto na usabilidade quanto na obtenção. A obtenção nós tivemos, então, esses avanços legais e normativos que permitem uma emissão simplificada, e na outra ponta da utilização nós tivemos aí sim uma ação muito mais forte da iniciativa privada, nossa aqui no caso da Solute, para entregar uma experiência de uso fácil lá para o médico, para o profissional da assistência que está lá na ponta usando a assinatura digital. Ou seja, para os médicos ficarem seguros e de acordo com a LGPD, não tem essa desculpa que eu não quero ter trabalho de ter certificado digital. É muito rápido. Só que aí a outra pergunta que eu faço é, conseguiu o certificado digital, existe renovação? Como que é a renovação? Quanto tempo? Ótima pergunta. Graças a essas evoluções legais e normativas, nós temos hoje o processo de renovação online. Não vou fazer aqui, mas eu diria para você que é simplesmente um clique. No caso do nosso certificado Bird ID. Eu acesso o painel de gestão do meu certificado e lá ele me traz a opção, obviamente que pode ser a qualquer momento, mas ninguém vai gerar um novo certificado antes da validade estar próxima do vencimento, mas eu clico e acontece uma mágica, sequer aquele OTP meu, eu preciso instalar de novo o aplicativo, nada. A chave, aquele certificado digital, ele é renovado. Aliás, um ponto interessante é que muita gente acha que a emissão do certificado digital ela acontece de tempos em tempos,
para checagem de prova de vida, ou principalmente por probabilidade. Deixa eu ver se o Júlio ainda existe. Não é muito por isso, né? Isso é algo, talvez uma lenda urbana. Por que a gente gera novo certificado? Porque existem estudos acadêmicos que determinam um prazo máximo de validade daquela criptografia envolvida nessa transação. Então, a criptografia envolvida no certificado digital brasileiro permite que nós tenhamos uma validade de 5 anos. Então, é como se a gente tivesse um recurso computacional muito avançado, gastando 5 anos para quebrar a minha chave, para quebrar a criptografia daquilo que eu assinei. Então, em 5 anos, o que eu preciso fazer? Renovar a minha chave. Mas eu não preciso dizer, não, porque eu já fui identificado, eu já fiz biometria, eu já fiz foto, eu já fiz foto biométrica, né? Eu já mostrei meus documentos, eu já disse que eu sou eu. Então, aquela identificação, aquele certificado primário, serve para gerar para os próximos certificados. Então, essa facilidade também é um tabu. Na medicina, na saúde, no contexto geral, também o pessoal usava muito um certificado que nós chamamos de A1, que é um certificado de 1 ano, é um certificado com uma criptografia mais fraca, vou chamar assim, tá? Até para ficar mais simples de entendermos, e ele tem uma validade limitada a 1 ano. Então imagina um hospital que tem lá 1.000 profissionais, todo ano tem que passar por aquela renovação, nós chamamos aqui de forma de brincadeira, em cara crachá. Todo ano tem que fazer novamente o cara crachá, né? Então, era algo, assim, inviável, né? Inviável de você ter uma massificação. Mas, hoje em dia, como eu estou demonstrando para você, esses tabus quebraram. Então, eu quero aproveitar até aqui, Fernanda, aproveitar a oportunidade e agradecer, né, a oportunidade de podermos falar desse tema que tem de fato, não é um ranço, não é uma má impressão, é que realmente, até 1 ano atrás, 2 anos atrás, principalmente, era realmente difícil. Sim. Né? Hoje em dia é fácil, né? É fácil. Para você ter uma noção, hoje a Solute tem aí médicos, falando só de médicos, aproximadamente 100 médicos, já com esse certificado digital em nuvem, espalhados no Brasil inteiro, fazendo aí cerca de 5 a 6 milhões de transações de assinaturas por mês. Ainda é muito pouco, né, mas já é algo assim, digamos, começa a ganhar alguma relevância. Sim. Graças a todas essas facilitações nessas duas pontas, na obtenção e na utilização. Sim, perfeito. É pouco, mas já estamos conseguindo, já estamos alcançando, inclusive com essa websérie. E vamos alcançar mais. Júlio, por hoje acabamos, ficamos por aqui. Muito obrigada a todos que nos assistiram até este momento. Se alguém perdeu um dos nossos episódios da websérie, pode ficar tranquilo que ela inteira está linkada na playlist no nosso canal do YouTube, do XOSP. Se algum assunto faltou ou ficou mal esclarecido ou mal pontuado, podem escrever para a gente a partir de agora até nos comentários. Nós vamos ter o prazer de esclarecer e voltar aqui. E desde já eu agradeço imensamente a Solute, nossa parceira em certificação digital e que ficou motivada em produzir todo esse conteúdo com a gente, com a presença da Patrícia, do Lucas e sua presença, Júlio. Eu acredito que muitas pessoas aprenderam de casa, eu aprendi bastante, porque é um assunto que, eu repito, ele é pouco didático. Então, falar de uma forma mais fácil, eu acredito que já tem ajudado a muitos. E desde já eu deixo aqui meu agradecimento. Bom, obrigado mais uma vez, obrigado a toda a nossa audiência e em especial a XOSP, né, de abrir esse canal de conversa. Isso para nós é muito valioso, e contem sempre conosco, porque acima de tudo evangelizar, levar esse tema que é tão relevante, né? A telemedicina permite aí ganhos sociais tão incríveis. Nós temos muitos projetos que a gente poderia
citar, falar. Eu gosto muito da questão do acompanhamento ali da gravidez, né, do pré-natal, feito por telemedicina. Eu acho incrível isso, porque leva derruba as fronteiras, né, entrega um acesso às pessoas que podem. Então, para nós isso é muito gratificante. Nós temos esse espírito esse dever social de ter uma prestação de serviço relevante para a sociedade. Então, contem sempre conosco, tá? Para o que der e vier. A gente é parceiro de primeira ordem aí de vocês. Muito obrigado, Fernanda. Nada, nós que agradecemos.